Todo dia de segunda a sexta, almoço com o Luiz, um vídeo novo para você sempre por volta do meio-dia. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida que muitos de vocês que me assistem aí, que querem ser PRFs, têm essa dúvida, né? De saber se tem a capacidade de lidar com situações de acidente, situações terríveis, situações chocantes que a maioria das pessoas não consegue lidar. Se vocês aí têm essa capacidade. Cara, essa dúvida eu mesmo já tive, né? Inclusive, eu nunca pensei em medicina, porque eu pensei que para mim seria terrível ficar lidando com corpos, né, pessoas mortas ali. Para mim, eu achava que eu não teria capacidade de lidar com isso, né? Quando a gente tem que tomar a decisão de fazer vestibular, nós somos jovens, né? E aí imaturos, né? E tem que tomar a decisão rapidamente. Eu acabei não decidindo fazer medicina por causa disso, né? Outros aspectos também, mas esse foi um aspecto importante que eu considerei. Puxa, não vou conseguir lidar com esse tipo de coisa. Acho que eu não consigo. Aí passou o tempo e tal, veio o concurso da PRF, eu tava lá no MPF. Cheguei a conversar com um colega, né? Ele já era PRF. E ele me falou assim, um colega da faculdade, né? Não, cara, isso aí tu se acostuma, tudo você aprende aí, fica tranquilo. E aí eu fiquei com aquela cabeça, poxa, será? Fiquei com aquilo na cabeça, né, melhor dizendo. Será que quando chegar a minha vez de atender um acidente, alguma coisa, será que eu vou conseguir lidar com isso? E aí, né, o curso de formação não te prepara para isso, né? O curso de formação tem coisas práticas, tem até teatros, né, que fazem lá com atores e tal, mas é teatro, você sabe que é teatro aquilo, você sabe que aquilo não é real. Mas quando chegou o meu primeiro acidente já foi com fratura exposta, né? Uma mulher tinha colidido lá de moto, né? E teve o braço exposto. E cheguei lá para atender o acidente. Nesse local era lá no Tocantins. Tocantins, não sei como tá hoje, né? Mas na época tinha uma estrutura de saúde muito ruim, né? Não tinha SAMU. Então, eu tinha que ficar entrando em contato com ambulâncias das prefeituras e pedir para ver se eles iam lá ajudar na rodovia, né? Então, no Tocantins, o padrão era, na minha época, não sei como está hoje, a PRF ser a primeira a chegar no local. Então, nós é que tínhamos que lidar com aquela situação. E tava lá a pessoa, a vítima, né, gemendo de dor, né, aquele sangue, fratura exposta. E, cara, aí eu lidei muito bem com aquilo, né? Eu vou te falar que a gente tem na cabeça, né? Todos os protocolos, aquilo que a gente tem que fazer para atender, que você não para, não fica ali concentrado, né? Na fratura, na pessoa gemendo. Você tá ali pensando, né? Tecnicamente, naquilo que você tem que fazer, né? Tem lá um protocolo de coisas que você tem que fazer. E isso ocupa sua mente, né? E você não trava, você vai executando as coisas que você tem que executar. Esse foi o primeiro acidente, lidei de uma forma muito tranquila. Depois vieram outros, né? Outros piores, né? Que as pessoas morreram, partes do corpo. E, por incrível que pareça, se você perguntasse pra mim, né? Eu lá com 17 anos, quando tomei a decisão de fazer vestibular, perguntar se você conseguiria lidar com situações, né, de ver cérebro, cara, cérebro espalhado, né, pedaços de corpos. Você conseguiria lidar com isso, né, sem ficar chocado, sem ficar paralisado? Perguntasse pro eu de 17 anos, ele diria que não. E, cara, a verdade é que a gente se acostuma. De todos os acidentes terríveis que eu já atendi, nenhum eu fiquei chocado, nenhum eu tive dificuldade de dormir, mesmo lá no início. A gente vai aprendendo a lidar. Né? Tem lá uma pessoa presa nas ferragens, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações, né? É óbvio que vão ter pessoas que não vão conseguir, né? Mas o que eu posso te dizer é que o ser humano, ele tem um cérebro flexível, né? É o cérebro plástico, né? Um termo que se usa aí. A gente consegue se adaptar a tudo, a gente se acostuma a tudo. É óbvio que você não pode ter uma fobia, né? Se você tiver uma fobia, aí é buscar tratamento. Mas pessoas normais, né, que, enfim, seguem a sua vida normalmente, aí a grande chance é que consigam enfrentar esse tipo de situação. Se acostumem, né, se acostumem. Teve um acidente específico que me chocou um pouco mais, mas não ao ponto de me paralisar, né, de eu não conseguir dormir,
mas me chocou naquele momento, né? A coisa humana. Tinha sido um acidente de caminhão, né? O caminhão, dentro do caminhão tava o motorista, que era o pai, aí tava a esposa dele e o bebê. E ele dormiu, né? Dormiu numa curva. E aí o caminhão perdeu o equilíbrio, né? E foi derrapando de lado. E a criança tava solta, era um bebê de 2 anos e pouco, tava solta, o bebê caiu pro lado de fora, morreu, né? Não vou nem dizer o jeito que morreu aqui para não chocar vocês nesse horário de almoço, mas a criança estava morta. E os pais não sabiam, os pais procurando, né? E a gente já tinha achado o corpo, mas a gente estava esperando chegar um médico, né, para dar essa notícia para eles, né? Alguém com mais recurso, que pudesse dar um calmante, porque eles iriam ficar em estado de choque, né? Eles estavam lá procurando e a gente já sabendo, já tendo encontrado o corpo da criança. Me coloquei no lugar daquele pai, na época eu não era pai ainda, né? Mas me coloquei no lugar, foi errado da minha parte, né? Porque a gente tem que agir. A gente não pode ficar pensando, né? Num cenário como esse, a gente tem que agir. Nesse caso, eu me coloquei no lugar do pai e comecei a pensar, puxa, se fosse comigo. E aí eu fiquei bem chateado naquele momento, né? Eu senti parte da dor daquele pai. Não é aconselhável que se faça isso. A gente tem que agir sempre tecnicamente, seguindo os protocolos, né? Procurar consolar, é claro, o pai, a mãe, né? Auxiliar, dar um conforto, mas a gente não tem que fazer esse exercício mental de se colocar no lugar da pessoa, porque daí você pode ser que você fique paralisado, ou que você chore, né? Uma coisa, né? Você tem que estar lá calmo, concentrado e pronto para ajudar. Você não pode ficar lá numa situação de sensibilidade, né? Você é um policial executando uma tarefa. Então, esse foi o único acidente assim que me chocou um pouco mais, né? E não era pai ainda. Se eu fosse pai, talvez tivesse sido pior ainda. Mas tudo a gente se acostuma, tá? Tudo. O ser humano se acostuma com tudo. Mas fica o alerta aí para quem tem fobia, né? Pô, fobia é uma situação extrema, né? Quem me assiste aqui, a maioria, pode ter certeza aí que você consegue lidar com isso. Se eu conseguir, vocês também conseguem, tá certo? Por hoje é só. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.